Pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, CEO do grupo Império Com. Hoje falaremos a respeito de um assunto que eu considero importante: a estrutura de verbos acrescidos de ing. O interessante é que em inglês verbos acrescidos em ing, ou seja, acrescidos com o ing, podem ser considerados substantivos ou adjetivos ou até mesmo ato, que na verdade podemos começar uma oração com um verbo escrito ou acrescido de ing. Falarei hoje a respeito do verbo to understand. Nós vamos adicionar ing ao verbo e observaremos o significado no comparativo com a língua portuguesa. O verbo to understand, que significa entender, em inglês não tem forma contínua. Nós não trabalhamos presente contínuo. I am understanding, ou seja, eu estou entendendo. É um verbo de estado. Portanto, quando adicionamos ing ao verbo to understand, ou seja, understanding, understanding significa compreensão. E uma coisa interessante é que podemos observar que quando um verbo acrescido de ing, não é? Ou seja, se antes deste verbo acrescido de ing vier um artigo definido, podemos afirmar que este verbo no gerúndio classifica-se como substantivo. Portanto, ao falarmos de understanding, podemos afirmar que estamos falando a compreensão. Interessante isso. The understanding significa a compreensão e não a ou o entendendo. Não. Interessante isso. Uma outra coisa que eu acho interessante é que normalmente o adjetivo possessivo ele antecede substantivo. Ao falarmos my understanding, minha compreensão, olha que interessante, e não minha ou meu entendendo. Olha que interessante. Agora, veja bem, não é porque acrescemos ing ao verbo que o verbo pode ser classificado como substantivo. Não é assim que funciona. Precisa de pesquisa. Ou seja, há necessidade de fazermos uma pesquisa. Cada verbo é um caso diferente. Portanto, ao falarmos the understanding, a compreensão, my understanding, minha compreensão, vamos colocar uma frase simples. My understanding about your explanation seems to be awesome. Minha compreensão a respeito da sua explicação parece perfeita. Ou seja, eu estou falando da minha compreensão em relação à sua explicação, em relação à explicação que você colocou. Olha que interessante, isso é fantástico. Isso é fantástico. Portanto,
O domínio gramatical em inglês é extremamente importante para você que hoje busca domínio da língua inglesa. Essa questão, tá, do ing, quando ele é acrescido ao verbo, é interessante, porque ele modifica a estrutura do verbo. Aí, o verbo ele pode ter significado de substantivo, adjetivo ou até mesmo ato. Nos próximos vídeos, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito disso, porque é um assunto que eu considero muito interessante e gera muita dúvida por parte de quem está estudando a língua inglesa. Eu sou Márcio Antunes, CEO do grupo Império Com. This is Império Com. See you in the next video.